trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre a história da pornochanchada no Brasil. E por conta disso, eu já tenho que deixar aqui avisado que esse episódio é recomendado apenas para o público maior de idade. Menor de idade, tem outros episódios que vocês podem escutar mais tranquilamente, mas não recomendo escutar esse especificamente. A ideia será apresentar a história da pornochanchada e como funcionou, de onde surgiu, e até mesmo as suas consequências, mas, como sempre, antes de começar o episódio, eu deixo aqui o meu agradecimento à querida Tatá, que financia o nosso podcast, e lembro que você pode fazer o mesmo por meio do nosso Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os minutos do segundo vive a eternidade da maçã. Antes de falar da pornochanchada, temos que falar da chanchada. A Enciclopédia do Cinema Brasileiro coloca que a chanchada foi um gênero de cinema extremamente popular e sendo o principal estilo do cinema brasileiro nas décadas de 30, 40 e 50. Chega a dizer até mesmo que, abre aspas, diante de um mercado cinematográfico completamente dominado pela produção estrangeira de origem norte-americana, a chanchada tornou-se, para o bem ou para o mal, a forma mais visível e contínua de presença brasileira nas telas do país. Fecha aspas. A década de 30 foi marcante para o nosso cinema. Em recuperação da crise de 29, os Estados Unidos estavam mais preocupados com o mercado interno do que em exportar filmes. E, portanto, aqui no Brasil estava-se com isso, o nosso cinema brasileiro poderia finalmente se desenvolver. O termo chanchada vem do italiano scienziata, que significa vulgar. Mas basicamente eram comédias musicais focadas em paródias ou caricaturas do mundo real, muitas vezes acompanhada da vivência do brasileiro e muitas vezes tendo carnaval com plano de fundo como tema do filme. O estilo do filme ganhou os cinemas com suas histórias sobre os heróis, mas sem perder o caráter cômico. Contudo, a elite brasileira via a chanchada com maus olhos pela forma que retratava o povo brasileiro. Apesar disso, a população como um todo, as classes médias, as classes baixas, amavam o gênero. A situação mudou na década de 60. A Atlântida, que era a principal empresa do ramo cinematográfico do Brasil, que produzia muitas chanchadas, teve alguns problemas financeiros, teve acidentes e chegou ao fim na década de 60. Junto com isso, muitos artistas, atores e atrizes da chanchada foram para a TV. E nós podemos destacar alguns títulos famosos, como Nem Sansão nem Dalila, Matar ou Correr ou Homem de Sputnik. E é nesse contexto, da década de 60, que surge a pornochanchada, que pode ser descrita como uma comédia que se utiliza de duplos sentidos e falas em ideias similares, como forma de fazer alusões ao sexo. Muitas vezes eram produções de baixo orçamento e baixa qualidade, e muitas vezes contavam com comentários, com mensagens machistas ou racistas. Vale destacar que o termo pornochanchada foi escolhido por críticos negativos ao estilo como uma forma de tentar condenar, de tentar diminuir esse cinema que surgia, que na prática era apenas comédias eróticas. Curiosamente, a pornochanchada chegou a se aproveitar de livros reais para fazer filmes, como o caso de Dona Flor e seus dois maridos, baseado na obra de Jorge Amado, e de A Dama de Lotação, baseado na obra de Nelson Rodrigues, que foram transformados em filmes de pornochanchada por Bruno Barreto e Neville de Almeida. E, curiosamente, os dois sucessos contavam com a mesma atriz principal, a famosa Sônia Braga.
A pornochanchada pode ser dividida em duas fases. A primeira, no fim da década de 60, com foco na comédia do dia a dia, com diretores experientes e uma certa qualidade. Porém, a popularização da pornochanchada levou a uma expansão da sua produção, em especial na região pejorativamente chamada de Boca do Lixo, uma região lá em São Paulo, que dá origem à segunda fase, marcada por um foco na quantidade e não na qualidade, visando a ocupação do mercado, não necessariamente com filmes bons. Nessa mesma época, outros temas também ganharam destaque no cinema brasileiro. Não era apenas por chanchada, como, por exemplo, os filmes de terror, os clássicos de terror de passagem, de José Mojica, o nosso Zé do Caixão. A pornochanchada buscava, agora que a questão sexual estava mais forte, realizar paródias como estratégia de marketing. Por exemplo, Embalos de Sábado à Noite, o filme de John Badham, virou Embalos Alucinantes de José Miziara. Era uma forma de atrair o público, fazer marketing para as produções. Mas eu tenho que destacar que as produções não tinham como objetivo central atacar a moral e os bons costumes, mas sim produzir filmes de humor simples focado na classe média. Obviamente, as produções tinham uma influência da revolução sexual que ocorria na época, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Mas não deixava de focar, de prestar atenção na moral da época. Por exemplo, a moça virgem podia ser disputada em conversas e eventos engraçados, já que eram filmes de humor, mas no fim ficaria com o herói do filme. Os vilões, os malvados, eles se converteriam. Os filmes exploravam o erótico, exploravam o humor, o caricato, sem ferir a moral da época. Até porque a nudez era extremamente controlada nos cinemas, nas produções como um todo, devido à censura federal. Se até mesmo imagens artísticas eram censuradas por conter cenas de nudez, obviamente um filme assim também seria censurado. Dessa forma, o que restava para a pornochanchada era a produção de filmes com uma nudez parcial, uma nudez menor, e o uso de palavrões para produzir as obras e produzir o efeito engraçado, o efeito cômico, já que a população não estava acostumada a ouvir esse tipo de linguajar. Mas a pergunta é, por que o regime militar não censurou as pornochanchadas? O movimento mundial era de uma liberalização dos corpos da sexualidade. E a ideia também era passar para as pessoas a mensagem de que não havia censura, de que o regime não estava censurando mais, ou nunca censurou. A ideia de passar uma imagem de que o regime não era conservador. A ditadura militar sabia da Boca do Lixo, onde eram produzidos os filmes, e participou da produção por meio da Embrafilme, a empresa brasileira de filmes que chegou a coproduzir e financiar filmes de pornochanchada. E muitas vezes filmes que eles apostavam em uma união do erotismo, do erótico, com símbolos nacionais na tentativa de criar um discurso nacionalista. Como, por exemplo, o caso de Guarani e Iracema, duas obras de literatura brasileira que foram transformadas em filmes de pornochanchada. A década de 70 foi, portanto, dividida entre os filmes eróticos da Embrafilme e os filmes lixo, entre aspas, das pornochanchadas. Na prática, mundos similares, permitindo que a década de 70 fosse considerada a década de ouro do nosso cinema. Mas nem tudo dura para sempre. O abrandamento da censura federal, junto com o aumento da produção e distribuição de filmes e revistas de sexo explícito, o chamado pornô hardcore, enfraqueceram a pornochanchada. Em um contexto que as pessoas queriam algo novo e que a insinuação sexual por meio de comédia perdeu espaço para o explícito, a pornochanchada entrou em crise. Ao mesmo tempo, o fim da censura permitiu que as produções pornográficas entrassem de vez no Brasil. E assim, na década de 80, começo da década de 90, a pornochanchada encontra o seu fim, mas não sem deixar um legado para a história do Brasil.
Entre as maiores bilheterias do cinema brasileiro, eu posso citar 2 obras da Ponte Chanchada, que eu inclusive já falei delas. A Dama da Lotação, de Neville de Almeida, e Dona Flor, Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, baseado nas obras, respectivamente, de Nelson Rodrigues e Jorge Amado. A Ponte Chanchada tem diversos problemas. Ela não deve ser glorificada, mas nós não podemos negar a sua importância para o cinema brasileiro. E, obviamente, eu não estou aqui para defender a pornografia dos dias de hoje. A ideia do episódio é falar sobre uma criação que, querendo ou não, fez parte da história do cinema brasileiro. O que nos resta é ler, estudar e entender o que podemos tirar de mensagem para os dias atuais. Não apenas sobre a porno chanchada ou sobre a chanchada, mas sobre o passado como um todo. Afinal de contas, é estudando o passado, entendendo o passado, que nós podemos impedir que os mesmos erros aconteçam novamente. Tempo da serpente, nossa irmã, sonho de ter uma vida sã. Quando a gente volta o rosto... Eu agradeço a todo mundo que estou o projeto aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram para estarem sempre por dentro quando o novo episódio for publicado. Lembro ainda que no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se para você ter interesse e condições ajudar o podcast ou financiando com um valor mensal. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha pode gostar de entender um pouco mais sobre o tema dessa semana ou sobre a história como um todo. E no mais, espero ter gostado do episódio, espero ter entendido e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Todo homem sabe que essa fome é muito grande, até maior que o medo de morrer. Mas a gente nunca sabe mesmo o que é que quer uma mulher.